Trabalhar com 3D é uma coisa complexa. E para trabalhar com coisas complexas, nada melhor do que a gente começar por coisas mais básicas. Aí a gente se sente mais seguro e podemos continuar avançando no conhecimento. Então hoje a gente vai modelar juntinho aqui, ó, essa caneca usando o Blender 2.8. Mas não apenas modelar, você também vai ver como aplicar materiais e texturas usando o novo renderizador Eevee. Depois de dizer tudo isso, eu espero ter te impressionado. Porque se eu não te impressionei, eu não tenho mais nada pra dizer, a não ser pedir o seu gostei, porque a gente vai começar agora. Esse tutorial pode parecer extremamente básico, só que uma dica que eu quero te dar aqui é o seguinte: mesmo parecendo básico, é legal que você tenha pelo menos alguma noção do Blender. Se você não tem noção nenhuma, eu já fiz um tutorial que vai salvar a sua vida. É só você clicar no cantinho aqui, ó, no card. Clica no card, você pode assistir o tutorial de como começar no Blender, nessa nova versão aí, 2.8. Então assiste esse primeiro, depois você volta para esse aqui. Oh, mas e se eu já assisti aquele, ou se eu já conheço o Blender? Não tem problema. Aí você pode continuar aqui junto comigo. Quando a gente abre a cena aqui no Blender, a gente tem basicamente 3 elementos, certo? A gente tem a câmera, a luz e a gente também vai ter esse cubo. Aqui eu vou deletar todo mundo, ó. Então clica em cima da luz, pressiona Delete, clica no cubo, pressiona Delete e na câmera Delete. Pronto, eu não quero ninguém na cena, eu quero simplesmente o objeto que eu vou fazer agora. Aqui eu preciso adicionar um objeto que se parece com o que a gente vai modelar. A ideia da modelagem é essa, você começa a partir de um objeto que tem a ver com aquilo que você vai fazer. Nesse caso, para fazer uma caneca, a gente pode criar um cilindro. Poxa, como é que eu faço um cilindro? Muito simples, na parte de cima você clica em Edge. Clicou em Edge, você vai em Mesh. No Mesh você tem a opção de Cylinder. Clicou em Cylinder, ele vai criar um cilindro aqui no começo de tudo. Só que aí você vai perceber que aqui do lado esquerdo tem uma opção que se chama Edge Cylinder. Se você clica nela, tem algumas opções para esse cilindro aqui que a gente está fazendo. E muito cuidado quando você faz isso, porque depois que você adiciona um objeto, se você clicar em qualquer local da tela, você perde aquelas opções iniciais. Isso é muito chato no Blender, mas infelizmente é assim que funciona. Então aqui eu perdi aquilo lá. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar o cilindro e vou pressionar Delete. E vou de novo em Edge, Mesh, Cylinder. E agora sim aqui, ó, na opção do lado esquerdo de Edge Cylinder, eu tenho a opção de vértices. Então no vértice eu posso aumentar ou diminuir, ó, que é a quantidade de lados que vão formar aí todas as paredes do cilindro. Aqui eu vou colocar o valor de 10. Você pode ir clicando aqui, ó, nos cantinhos para diminuir ou aumentar o valor, ou simplesmente pressiona 10 aqui, ó. Pronto. Aqui eu ainda tenho a opção de Radius, que é o raio, ou seja, qual é a expansão. Aqui eu vou deixar o Radius em 1. E eu tenho Depth. O Depth, quando você muda ele aqui, ó, seria basicamente a altura. Né? Só que aqui não é altura, aqui seria profundidade, mas não tem problema, é como se fosse altura. Eu vou colocar 3, então eu quero aqui uma xícara bastante alta. Uma vez feito isso, ó, eu vou ativar uma coisa que, se você já assistiu os meus tutoriais de cinema 4D, eu adoro, que é visualizar aqui as linhas de construção. Para isso, na parte superior eu vou clicar aqui, ó, nesta setinha para baixo, e aí eu vou ativar a opção de Wireframe. Esse Wireframe me ajuda a enxergar algumas linhas. Eu acho mais fácil modelar com isso aqui. Mas eu não acho. Então não deixe ativado, você pode escolher aqui o que você preferir. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu preciso entrar nas opções de edição, vamos entender isso. Quando você cria um objeto no Blender, uma coisa é você criar o objeto. O objeto tem as opções básicas que a gente viu ali, certo? Tem a larguras, tem a alturas, tem a quantidade de lados dele. Só que se eu quiser fazer modificações, que é aí onde entra a parte de modelagem, eu preciso converter para editável. Na verdade eu não converto para editável, eu só entro nas opções de edição. Para isso você tem duas opções. A primeira delas, que é meio chatinha, é clicar aqui em cima na opção de Object Mode e você troca para Edit Mode, que é a opção de edição. A outra maneira é deixar o objeto selecionado e simplesmente pressionar a tecla Tab no seu teclado. Pressionou Tab, você entra nas opções de edição, você percebe que o objeto fica todo selecionado e algumas coisinhas mudam, como as ferramentas aqui aparecem mais, ferramentinhas, e na parte superior você tem essas 3 opções. Essas 3 opções é se você vai trabalhar nos pontos, nas linhas ou nos polígonos. Por quê? Cada lado aqui que eu tenho, por exemplo, ou essa parte aqui, são polígonos. Polígonos são
essa casca. Essa casca existem várias, tá vendo? Tem tem esse aqui em cima, são os polígonos. Todos os polígonos são formados por três opções. As opções principais dele aqui, que são as opções da face. A face é essa área grande onde você enxerga. Eu tenho as linhas. As linhas são toda a borda do polígono e eu tenho os pontos. Os pontos são o cruzamento dessas linhas, onde a linha se conecta. Então, por exemplo, neste polígono aqui, ó, eu tenho a face dele, que é toda essa área. Eu tenho as linhas, que são essas é ótimo, né? Essas quatro linhas que formam ele. E eu também tenho os pontos, que são esses daqui. Então isso pode variar, certo? Mas é assim que funciona a construção de um polígono ali. São essas três opções. O que a gente vai fazer aqui, ó? Nas opções que a gente tem superior, você vai clicar na opção de faces, que é essa terceira aqui, ó. Para você acessar essas opções, muito simples. Você tem o botão 1 no seu teclado, botão 2 e botão 3. E você acessa essas opções, ó. Se eu pressionar 2, eu vou para linhas. Se eu pressionar 3, eu vou para fase. Então 1, 2, 3, 1, 2, 3 e a gente pode acessar essas opções. Eu vou ficar em faces. E aí, ó, eu vou clicar nessa aqui de cima. Lembrando que para isso eu estou com a ferramenta de seleção, que é essa aqui no cantinho, ó. Então clica nela e clica nessa face. A face selecionada, obviamente, fica amarela. E aqui eu consigo, ó, ter já uma noção que ele ficou selecionado. O que eu vou fazer? Eu preciso criar aqui a parte de dentro dessa canequinha. Então, com essa face selecionada, você vai clicar na tela com o botão da direita e vai usar a opção aqui, que é essa opção maravilhosa que se chama Inset Faces. Muito cuidado aqui, ó, porque conforme você mexe, ele pode ser meio agressivo já, mas a ideia é entrar um pouquinho dentro da caneca. Não muito, só um pouquinho. É como se fosse a espessura das bordas da nossa canequinha. Arrastou para dentro um pouquinho, é só pressionar aqui a tecla do botão, o botão da esquerda. Então você vem, só para mostrar de novo, porque acho que essa explicação ficou uma bela de uma porcaria. Botão da direita, você vai colocar em Set Faces. Aí você move o mouse aqui, ó, até o quanto você quer que seja e pressiona o botão da esquerda. Pronto, ele finaliza o comando de Inset Faces. Agora eu preciso puxar isso aqui para dentro. Então para isso, botão da direita, ainda só, né, com essa face aqui, ó, selecionada, você vai na opção aqui de Extrude Faces. O atalho é a tecla E. Então, quando você aperta E, você entra nas opções de Extrude. Ó. Pressionou? Mesma coisa, move o mouse para dentro aqui, pode ser para cima ou para baixo, tanto faz. Eu vou descer só um pouquinho, não precisa ser muito, ó, até passar pela parte de baixo, porque aí vai ficar estranho. Então, só um pouquinho, ó. Cliquei. Quando a gente vê aqui, ó, eu já tenho isso. Eu tenho como se fosse um tipo de copinho. Só que só o copinho não é o que a gente quer, certo? A gente quer uma caneca, e uma caneca tem a parte de apoio, onde a gente pode segurar nela. Então eu vou fazer o seguinte, hein? Muita atenção. Aqui eu preciso criar linhas de corte. Vamos entender isso. Eu preciso fazer aqui sair uma área onde eu vou segurar, que vai ser mais ou menos aqui, onde eu seguro essa partezinha da caneca. Só que para conseguir ter isso, eu preciso ter algumas linhas que me ajudam. Então eu preciso de uma linha aqui, eu preciso de uma outra linha aqui, uma outra aqui e uma outra aqui. Isso vai me ajudar a puxar essas partes a partir daqui. Do jeito que tá, eu não tenho muitas linhas. Na verdade, eu não tenho nenhuma linha aqui, ó, na vertical. E a gente vai criar essas linhas. Para isso, do lado esquerdo, você vai clicar nessa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta de Loop Cut. Com ela, se você deixa o cursor do mouse em cima aqui de alguma linha, ó, ele tenta criar linhas de corte. Eu vou deixar em qualquer linha aqui na vertical, dentro do corpinho deste copinho, que ainda é um copinho, mas vai se transformar numa caneca. Então eu vou clicar aqui, ó. Cliquei. Quando eu clico, do lado esquerdo embaixo aqui, eu tenho essa opção, tá vendo? De Loop Cut and Slice. Aqui eu posso controlar algumas opções. Então, muitas coisas que você faz a primeira vez no Blender, do lado esquerdo embaixo, tem opções que você pode alterar. Aqui, ó, eu vou trocar essa opção de Number of Cuts, é só você ir aumentando para 4. Então, criei exatamente 4 linhas de corte. Para finalizar essas opçõezinhas aqui, uma vez que você já criou tudo isso, é só você clicar de novo na ferramenta de seleção. Pronto, já criei essas 4 linhas aqui, são as linhas de corte. Muita atenção agora, hein? Aqui eu tenho, tá vendo? Essas linhas. Eu tenho essa linha aqui para cá, que são duas linhas verdes, na verdade é uma linha verde só que ela transpassa o objeto inteiro. Esse aqui é o eixo Y, é o eixo da profundidade dentro do Blender. E eu tenho essa outra linha aqui maravilhosa, que é essa linha vermelha que vem nesse sentido. Esse é o eixo X, que é o eixo da largura do objeto. O que a gente vai fazer aqui, ó, é vir em qualquer um desses eixos. Poderia ser aqui o desse lado da esquerda, poderia ser o lado da direita. Mas vamos do lado da direita mesmo, ó. Eu só vou me aproximar um pouco mais e trabalhando por faces, eu vou selecionar esse quadradinho, ó,
Tá vendo? Vamos entender isso, hein? Eu tenho essa linha vermelha, ela conecta o objeto aqui, ó, encosta aqui. Não é esse quadradinho que a gente vai selecionar, é esse aqui de cima. Uma vez selecionado esse, eu vou segurar a tecla Shift e selecionar esse outro de baixo. Beleza, é a partir daqui que vai sair aquele apoio ali para os meus dedos. Uma vez feito isso, eu vou aplicar o quê? A opção de Inset Faces, para diminuir um pouco a área desses polígonos. Então aqui eu vou clicar na tela com o botão da direita e vou colocar Inset Faces. Agora eu vou puxar o mouse um pouquinho para dentro, até mais ou menos assim, e clica com o botão da esquerda, finalizei. Agora eu vou usar o Extrude puxa esses polígonos aí para fora. Só que para ser mais rápido, eu vou pressionar a tecla E, de elefante, e aí eu já consigo fazer um Extrude. Aqui eu vou puxar o quanto eu quero que seja. Pode ser mais ou menos aqui, ó. Cliquei, então puxei essa primeira parte aqui desta minha canequinha maravilhosa. O que a gente vai fazer agora é criar, obviamente, essa parte que vai ser a conexão. E aí vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui nas opções de pontos, é só ir lá na parte de cima lá, ó, e clicar exatamente aqui. Então, trabalhando por pontos, eu vou selecionar esses pontinhos que eu tenho aqui na parte de baixo, ó. Você pode clicar nesse aqui e depois seguro, ó, falou tudo errado, volta. Eu vou clicar nesse aqui, seguro o Shift e clica nesse, ó. Selecionei esses dois de baixo. E agora eu vou selecionar esses dois de cima aqui, ó. Segura o Shift, clica nos dois, beleza. Feito isso, eu vou mover isso aqui um pouquinho para dentro. Então, para isso, do lado esquerdo, nós temos essa ferramentinha, que é a ferramenta de movimentação. Seleciona ela. Ela vai ficar ativa aqui, ó, com essas 3 setinhas. Eu vou clicar na setinha do eixo X e vou puxar um pouco para cá. Beleza, puxei. O que eu vou fazer? Trabalhando por faces, eu vou selecionar essa face de cima, seguro o Shift, essa face de baixo. Clica na tela com o botão da direita e você coloca essa opção de Bridge Faces. O Bridge Faces cria uma conexão entre as duas faces selecionadas. E do lado esquerdo embaixo, você vai ter aqui a opção, ó, de Bridge Edge Lumps, que são algumas opções para exatamente esse bridge. Aqui eu vou mudar a opção que é, ó, esse Number of Cuts para 1. Quando eu coloco 1, ele automaticamente deixa isso aqui um pouquinho mais circular. Ai, mas eu não gostei, tá muito circular isso. Então, beleza, o que você pode fazer? Você vai vir nas opções de trabalhar por linhas e você vai clicar nessa linha. Pode ser essa linha, pode ser essa linha ou qualquer uma dessa volta aqui, ó. Cliquei, selecionei essa linha. Uma vez feito isso, eu posso selecionar todas essas linhas que se conectam com ela. E isso nada mais é do que o loop. Então, para isso, na parte superior, você vai clicar em Select. No Select, você vem nessa opção de Select Loops e você clica em Add Loops. Com isso, ele seleciona todas essas linhas aqui, ó, que fazem essa volta. De novo, com a ferramenta de movimentação ali, ó, eu vou puxar um pouquinho no eixo Z para dentro. E aí não fica tão curvado assim como estava. Eu acho que agora fica um pouquinho mais charmosa, não é verdade? Muito bem, feito isso, eu vou aplicar um modificador aqui que vai suavizar toda essa superfície dessa caneca, porque essa caneca tá meio quadradona demais, né? Os bicos delas aqui estão muito acentuadas, não tá muito da hora. Então aqui eu vou fazer o seguinte, se você quiser na parte superior, você pode clicar ali, ó, e sair do Edit Mode, clicando em Object Mode. Pronto, a gente não vai mais fazer modificações nenhuma modelando, né? Então eu posso deixar dessa forma. Aqui do lado direito tem uma opção para criar os modificadores. Eu posso clicar aqui, ó, nessa chavinha. Nessa chavinha tem a opção de Add Modifier. Clica lá. Eu vou colocar essa opção aqui, ó, de Subdivision Surface. Esse cara vai suavizar toda a superfície da canequinha. Mas para suavizar um pouco mais, eu posso clicar em cima da caneca com o botão da direita e colocar a opção de Shade Smooth. Olha só que legal, fica bem mais suave. Uma coisa que não está atrapalhando, que na verdade está atrapalhando, são essas linhas de construção que eu usei enquanto eu modelava. Eu não quero mais isso, então na parte superior eu vou clicar aqui, ó. Clica aqui, eu vou desativar o wireframe. Agora a gente consegue ter uma noção de que essa caneca ficou mais legal. Se você quiser a superfície dela mais ainda lisa, você pode vir aqui nesse Viewport, ó, e aumentar o valor. Ele estava em 1, eu posso colocar 2. Se quiser, você pode colocar até 3, mas acho que 2 aqui funciona bem. Lembrando que quanto mais você coloca, mais pesado vai ficar aí o projeto. Então só 2 eu acho que resolve. Uma vez que eu fiz isso, eu acho que a gente pode consertar algumas coisas, né? Aqui, ó, tá muito curvado, aqui também não tá legal essa parte superior, essa base também parece que tá tudo meio lixo, meio cagado, tá tudo meio jogado. Então vamos consertar isso. Com a caneca selecionada, eu vou voltar para as opções de Edit Mode e aqui eu vou fazer o seguinte, hein? Eu vou criar alguns cortes. Esses cortes vão me ajudar a visualizar um pouco melhor algumas coisas. Então vamos lá. Eu vou vir aqui, ó,
e eu vou pressionar Ctrl R. Quando eu pressiono Ctrl R, eu entro nas opções de corte. É a mesma coisa que a gente usou antes, lembra? Quando a gente clicou aqui. Só que aqui tô falando tudo errado. Aqui a gente tinha clicado na ferramenta e aí a ferramenta ativava uma opção. Quando eu pressiono Ctrl R, eu já ativo essa opção rapidinho. Então eu vou clicar aqui, ó, e criar um corte nessa parte. Clica uma vez para criar o corte e arrasta para cima, ó. E clica de novo. Então eu finalizei. Aqui eu vou criar mais um, ó, perto dessa partezinha onde a gente segura. Então pressiona Ctrl R, clica aqui, ó, e você pode arrastar para fora ou para dentro. Eu vou arrastar para dentro, ó. Clica de novo. Então tá vendo? O que eu estou fazendo? Eu estou criando um loop, né? Um corte em loop, igual eu tinha feito em toda essa curvatura. Lembra? A gente criou 1, 2, 3, 4. Eu estou fazendo a mesma coisa. Só que como já existia um aqui, nessa volta, eu estou criando mais um. Ele deixa tudo mais marcado. Então é essa a ideia que eu estou fazendo. Ctrl R de novo, vou criar mais um aqui embaixo. Ó. Clica uma vez, move, clica de novo. Aqui na base também. Ó. Ctrl R, clica aqui para criar esse corte. E move para baixo. Aqui não precisa ser tanto, só um pouquinho para baixo, ó. Pronto, já fiz essa basezinha um pouco mais marcada. Aqui dentro também não está muito legal. Então Ctrl R de novo, eu vou criar um corte aqui dentro, ó. É só você deixar o cursor dentro aqui da canequinha, clica, segura e arrasta e move para cima, ó. Movi para cima, olha só. Agora essa caneca está mais legal. Se quiser, você pode fazer mais um corte dentro aqui, ó, e mover para baixo, ó. E aí isso marca a parte de dentro da caneca. Nem sempre isso é muito necessário. Depende se você vai, de repente, fazer uma animação ou vai colocar um ângulo da caneca que dá para ver dentro. Aí faz diferença. Mas se não, não faz diferença nenhuma. Uma vez feito isso, vou voltar para as opções de Object Mode. E do lado direito a gente tem as opções de criar os modificadores. A gente aplicou um que se chama este Subdivision. Eu vou clicar de novo, ó, em Add Modifier. E eu vou clicar nessa opção que se chama Simple Deformer. Cadê ele que eu nunca... Aqui, ó. Simple Deform. Esse Simple Deform, ele vai modificar a forma do nosso objeto. Aqui a nossa caneca ficou levemente amassada, né? Parece uma caneca de plástico que de repente alguém jogou toda a sua raiva em cima dela. Aqui o que eu tenho, vamos entender. No painel de Add Modifier, eu tenho dois modificadores que eu posso acessar clicando nessas setinhas do lado, ó. Esse que é o Subdivision e este que é o Simple Deform. Poxa, mas como é que você sabe que é o Subdivision e Simple Deform? É só você olhar o nome, ó, que aparece o nomezinho deles. Nesse Simple Deform, vamos modificar algumas coisas. Aqui eu tenho a maneira como ele vai distorcer o objeto, que vai desde Twist, passando por Bend, Taper e Stretch. Eu vou colocar Taper. O Taper faz o seguinte... De um lado ele amassa, do outro ele alarga, né? Um lado ele vai afunilar e o outro ele vai esticar um pouco mais, ele vai expandir. Só que do jeito que tá, ainda não tá muito bom. Essa caneca parece que sofreu muito na vida, não é? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu tenho mais algumas opções depois do taper. Aqui eu tenho Axis, que é o eixo que ele vai se basear para fazer a modificação. Eu vou colocar em Z. Então agora sim, ó. Embaixo ficou um pouco menor, em cima ficou um pouco maior. Obviamente, está muito grande ainda. Por estar muito grande, a gente pode vir aqui, ó, do lado das opções desse Axis e eu tenho aqui a opção que se chama Factor. Ó, em Factor é só você clicar em cima da opção, segura e arrasta, ó, e ele vai fazer o sentido inverso ou vai acentuar mais o que a gente já fez. Esse Factor aqui, eu vou colocar 0,2. Então já ficou bonitinho, ó. Você já pode ver que a caneca está levemente aqui maior na parte superior e está um pouquinho menor na parte inferior. Então aqui a gente terminou a nossa canequinha maravilhosa. Mas calma, respira. A gente vai fazer outras coisas aqui ainda. Primeiro de tudo, eu vou aplicar o material nela. Mas para a gente conseguir enxergar melhor o material, a gente pode mudar o Workspace para essa opção aqui na parte superior que se chama Shading. Clicando em Shading, as coisas mudam um pouco. Mas aqui na tela, a maneira de você se modificar é a mesma coisa. Você pode rotacionar, você pode aproximar, você pode fazer o pan, igual eu já mostrei no tutorial anterior. Então aqui eu vou deixar num ângulo razoável, onde eu consiga enxergar tanto a parte de dentro quanto de fora. E com a caneca selecionada, do lado direito a gente tem as opções dos materiais, que é essa bolinha. Não confunda com essa bolinha aqui. Essa bolinha é o mundo. Essa aqui são os materiais. Embora elas se pareçam, podem até ser umas primas distantes, primas de segundo grau. É essa de baixo que a gente vai clicar. Aqui eu tenho uma opção que se chama New. Quando você clica em New, você cria um novo material. Aqui embaixo, você tem algumas opções que são ligeiramente malucas, que são opções de nodes. São conexões que você faz entre funções e tudo isso vai criando a aparência do objeto. Eu não vou explicar isso aqui, porque
Essa aqui é a parada mais assim, mais profunda. Então a gente deixa isso mais pra frente. Beleza, uma vez que eu apliquei esse material aqui, do lado direito eu tenho algumas opções para ele. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e eu tenho a opção de Base Color. Nesse Base Color, você pode clicar exatamente em cima dessa cor e escolher uma outra cor. Por exemplo, um tonzinho aqui mais escuro. Então, beleza. Esse vai ser o material do lado de fora da caneca. Mas eu posso colocar também o material do lado de dentro. Então, para isso, muito simples. Eu vou deixar a caneca selecionada e vou pressionar a tecla Tab. Com isso, eu entro nas opções de edição. Uma vez feito isso, eu vou selecionar as faces de dentro. É só você ir clicando nelas. Se estiver meio difícil de você selecionar isso aqui, você pode entrar de novo nas opções dos modificadores e você pode desativar aqui, ó, esses dois botõezinhos. Esses botõezinhos significam que, se eles estão ativados, você vai enxergar a modificação que os modificadores fazem. Se eles estão desativados, você não enxerga. Então eu vou desativar os dois, é só clicar neles, e eu vou selecionar todas as faces de dentro. Clica, segura o Shift e clica todos esses aqui, ó. Tem outras maneiras de fazer isso, mas eu acho que aqui acaba sendo até mais rápido. Ó. Selecionei todos de dentro. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar na aba dos materiais e eu vou clicar aqui neste botãozinho de mais. Clicou em mais, eu tenho dois materiaizinhos. Esse aqui eu estou criando o seguinte, eu criei um material, que é o material que está em todo o objeto, e esse aqui que eu preciso criar agora. Então na parte de baixo eu vou clicar em New. Quando eu clico em New, eu tenho dois materiais. Um material que obviamente nós estamos percebendo que é um pouco mais escuro, e esse que é um pouquinho mais claro. O que eu vou fazer agora é associar esse material branco só nesses polígonos selecionados. Então, para isso, na parte de baixo aqui, ó, com esse materialzinho selecionado, eu tenho esse botão de Assign. Quando você clica em Assign, ele vai conectar, tá vendo? Ó, esse material só na parte de dentro. Essa caneca está bem feinha, então a gente pode voltar para os modificadores e ativar a visualização deles e sair do Edit Mode. Aqui você vai perceber que talvez não tenha ficado legal. Tá faltando alguns outros polígonos para selecionar. Então posso voltar no Edit Mode aqui, ó. E com as opções de faces, eu vou selecionar mais algumas faces que tem aqui dentro. Podem ser todo esse giro aqui, ó. Aqui eu tenho essas facezinhas aqui, ó. Posso selecionar essas de cima. Se você quiser, desativa os modificadores, porque os modificadores eles podem acabar atrapalhando muitas vezes, mas eu não vou desativar, eu vou na raça mesmo. Ó. E aí, de novo, na parte de materiais, eu vou clicar no material branco e colocar Assign. Quando eu faço isso, ó, ele já colocou a parte de dentro como uma opção e a parte de fora como outra. Daria para selecionar mais alguns que tem aqui na parte de dentro para ficar tudo certinho, mas isso vai depender muito da sua caneca. Como no resultado final eu não vou ficar mostrando dentro da caneca, eu vou seguir assim mesmo. Poxa, mas você poderia ter feito a parte de dentro, não é? Então poderia, mas como eu já te mostrei como é que faz, eu vou parando por aqui esse tutorial e essa é a canequinha bem legal que a gente já fez dentro do Blender. E aí, você vai ou não vai começar a aprender o Blender de verdade? Na descrição do vídeo aí embaixo tem o link do meu novo curso de Blender e o melhor, na nova versão 2.8. Nesse curso você vai começar pelo básico, entendendo a interface. Depois a gente vai seguir para seleções e manipulação de objeto. Na sequência você vai aprender sobre ferramentas para modelagem e modificadores. Ainda vai aprender mais sobre materiais e texturas, animação, câmeras, renderização com Cycles e também com Eevee, o novo renderizador que deixa tudo mais rápido, porque é em tempo real. Ai meu Deus, que maravilha! Fora isso, ainda vamos desenvolver esse projeto do começo até o final para colocar todos os conhecimentos em prática enquanto passamos por todas as etapas do processo: modelagem, iluminação, animação, materiais e texturas e renderização. Você não tem mais desculpas para não começar a estudar o Blender. O link desse curso imperdível tá embaixo na descrição do vídeo. Se você ainda não assistiu os outros tutoriais que eu tenho aqui de Blender no canal, seja bisbilhoteiro. Aqui do lado, ó, tá aparecendo um tutorial de Blender para você que quer começar no Blender, de repente não sabe nada sobre ele. E também tem um tutorial aqui de como modelar uma caneca. Só que dessa vez, a gente vai modelar usando o Cinema 4D. Este vídeo cuidadoso vai parando por aqui. Muito obrigado para você que assistiu. Tchau!